Amém, queridos? Vamos começar. Vamos orar para a gente começar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade, Senhor Deus, que temos de estar juntos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por poder reencontrá-los, por poder novamente construir, Senhor Deus, aqui a aula junto com eles. Poder, Senhor Deus, debater da sua palavra, daquilo que diz respeito àquilo que a gente precisa entender e aprender, Senhor Deus, para sermos servos aprovados, sermos exímios na obra que nos lançamos a fazer, Senhor Deus. Pai, abençoa cada um, Senhor Deus. Cada um deles, Senhor Deus, Joilson. Abençoa, Senhor Deus, o Edmilson. Abençoa a Ana Maria, Senhor Deus. Abençoa todos aqueles que estão de repente online, que por conta da chuva, por conta do trabalho ou alguma outra adversidade impossibilitou deles estarem aqui nessa noite, Senhor Deus. Mas que de igual forma sejam abençoados, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir nossa mente, Senhor Deus, fazer com que a dinâmica da aula proporcione, Senhor Deus, um entendimento e que a gente possa sair daqui, Deus, com uma porção um pouco maior daquilo que a gente chegou. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pessoal, de novo, né? Falei com o Edmilson aqui, estava falando antes do jogo chegar. Um prazer estar com vocês aqui de novo, né? Tive que dar uma nota boa para vocês em Novo Testamento para poder voltar. Tô brincando. Então a gente vai falar um pouco sobre a questão da ética cristã, né? A ética, às vezes, eu estava brincando aqui, que, né, ela é uma matéria que ela pode ser um pouco meio enjoada, meio ralentada, porque a ética, ela vai passar muito pela filosofia, né? Aí, quando a gente fala de filosofia, não é uma coisa muito inerente à nossa rotina, não é um campo de estudo, a não ser que você goste realmente daquilo, mas não é uma coisa que a gente estuda com frequência, né? Não é uma coisa que a nível até cristão, apesar da gente ter muito da filosofia na Bíblia, mas não é um campo que a gente acaba se concentrando, né, propriamente dito, e focado, de forma focada nele. Então, em algumas situações, a linha de pensamento, ela pode mexer um pouco com o nosso jeito de pensar, né? E a ética, ela tem muito disso, entendeu? Então a gente vai começar a discorrer, e aí eu queria ouvir um pouco de vocês, qual é o entendimento que vocês têm do que é ética. Se fosse, né, o primeiro exercício, valendo ponto, vocês respondam para mim aí. O que é ética? Aí já pode ser até questão da prova, hein? Se eu, sem dar a primeira aula, vou colocar como trabalho agora aqui, o que é ética? É fácil de responder esse negócio, sim ou não? É difícil. Mas a ética, ela tá baseada dentro de uma organização. Vamos fazer um jogo de palavras aqui, vamos lá. Edmilson falou que ela está baseada no que, Edmilson? Organização? Está meio claro, mas dá para a gente ver aqui. Vai, organização. O que mais? Vamos fazer um balão aqui, como se a gente... Hã? Aí a gente vai lembrar de normas, né? Normas, disciplina. Estatutos. E aí? Um de cada vez, senão no escuro. O que mais?
Uma vez eu fui dar aula, teve um candão que gostava de zoar, né? Ele falou, professor, eu lembro daquela, quando fala de ética, eu lembro daquela propaganda na televisão. Aí eu, propaganda? Aí ele liquida ética. Regras. Ensinamento? E aí? Princípios básicos. Princípios. Princípios e etc, etc. Olha que interessante. Ah, bichinho, tá ficando sem bateria? Olha que interessante. Cara, aqui não tem tomada não, né? É uma sala sem tomada, tem ali. Olha que interessante. Se a gente pegar tudo que está escrito ali, foram as palavras que vocês criaram, que vocês falaram que está relacionado à ética, certo? E se eu fizer um desafio assim, pessoal? Eu quero que vocês respondam para mim o que é ética, usando todas aquelas palavras ali. E aí? Como é que a gente construiria essa resposta, Joilson? Como é que a gente construiria essa resposta, Edmilson? Quando se fala de regras, disciplina. Como é que a gente construiria essa resposta, Ana Maria? Sabe por que é tão difícil, pessoal? Sabe por quê? Porque ética é algo individual. O que forma a sua ética? O que forma aquilo que é ético para você? E da onde que ela vem, Edmilson? Baseado em que isso é construído? Eu trabalho no táxi. É antiético eu passar à frente do meu colega para usar eu... Na fila do táxi? Não, na fila não, na rua mesmo. Na rua? Na estrada. Nem eu ele na frente e eu atrás. Eu vejo um passageiro, corto ele e quebro ele aqui. Totalmente antiético. Totalmente fora. O meu profissionalismo foi... Cadê meu caráter? Foi horrível. Ó, vamos pegar essa, era aí que eu queria chegar, é nesse ponto. O Edmilson falou que se ele tá lá para... Tem um cara aqui na frente dele, né? Vamos dizer que esse aqui é o táxi 1, né? Esse aqui é o táxi 1 e o Edmilson está aqui. Edmilson é o táxi 2, ok? O passageiro está aqui, né? O passageiro chamou. Se o Edmilson fizer isso aqui e parar aqui, isso é o quê? Antiético. E aí, pessoal, me perdoe se pela regra de português nova, essa palavra é junto, tá? Sinceramente não sei. É antiético, eu não devo fazer isso aqui. Mas todo mundo segue isso aqui? Hã? Não. Se o taxista 1
for o Edmilson e o taxista 2 for o Jorge, o Edmilson não espera que o Jorge faça isso, mas o Jorge foi lá e fez. Ou seja, o Jorge vai pela mesma ética que o Edmilson? Não. Mas isso quer dizer então que o Jorge não é ético? O que vocês acham? É como você falou, né? É individual, né? Às vezes ele pode achar que é ético, né? Ele está ali para ganhar um pão de cada dia dele. Isso, o Joilson, perfeito. Eu posso dizer que o Jorge não tem ética? Eu posso dizer isso, pessoal? Não posso. Por quê? Porque quem constrói a ética do Jorge é ele. E se ele disser que ele fez isso, porque o Edmilson já pegou 20 corridas hoje e ele está zerado. Estão entendendo? A ética é fantástica. A ética, ela é algo individual. Onde muita gente confunde, pessoal? Muita gente confunde ética. E aí eu gostaria que vocês, quem tiver com o celular aí, pode abrir aí no Wikipedia, no Google e perguntar. O que é moral? O que é moral? Moral é o quê? E aí não tem nada a ver com Rita Cadillac, tá? Tá ruim aí, Ana Maria? Deixa eu ver se a minha abre. Moral é diferenciação de intenções, decisões e ações entre aqueles que são distinguidas como próprias e as que são impróprias. Lê aí, Edmilson. O que é moral? Moral é o diferencial de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias. Seria importante referir ainda quanto à etimologia da palavra moral, que está no original a partir do intento dos romanos traduzirem a palavra grega ética. Então, a moral, ela é diferente de ética no que tange a uma situação. Moral, normalmente, fala de quê, pessoal? De um coletivo. Fala de um conjunto. A moral aqui, ela já aparece, como está escrito aí, um conjunto de ações, um conjunto de intenções, não é isso? De decisões. Mas quando a gente tem uma coisa moral, alguém já fez o quê? Para a gente chegar na moral, a gente tem um pré. O que é pré, pessoal? Qual é o significado desse sufixo pré aqui? Exatamente, quer dizer antes. Não é isso? Quer dizer antes. Ou seja, quando eu chego para falar de moral, antes a gente já teve o quê? Que a gente pode chamar de crivo, ou que a gente também pode chamar de quê, pessoal? Começa com ju, termina com gamento. Um julgamento, não é isso? Vamos dizer aqui, é legal para um professor
chegar, e aí não tem nada a ver ser professor de teologia, ser cristão, não tem nada a ver. Eu poderia estar aqui dando aula de português, de redação, de sei lá o que. Seria legal para um professor, no meio da aula aqui, no meio da dissertação, da explanação, do conteúdo, eu usar linguagem de baixo calão, ficar xingando, usando palavrão, seria legal? Hã? Moralmente isso cabe? Hã? Não. Mas como a gente sabe disso? Porque previamente, a nível social, alguém já julgou que um professor precisa ter uma conduta diferenciada. Um professor dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, ele é alguém que representa, que tem em si uma certa o quê? Autoridade. Ele representa, ele acaba por ser, independente, aí eu estou dizendo de novo, independente se é teologia, português, matemática, quando alguém se apresenta, ou você conhece alguém que diz, eu sou o professor, ou o Edmilson, esse aqui é meu amigo Joilson, ele é professor ali da faculdade XPTO, ou ele é professor na escola, no colégio estadual Adino Xavier. Pô, que legal, não sei o que. Inconscientemente, o Edmilson não espera do Joilson alguém que se expresse: corra, fruta que caiu. É assim? Inconscientemente, o Edmilson espera do Joilson alguém que tenha uma postura de referência dentro da sociedade. Alguém que comumente qualquer outra pessoa possa se espelhar, se ter como referência. Ser alguém digno de confiança. Não é isso, pessoal? Que moralmente a gente acaba fazendo. E isso é o quê? É o julgamento que nós temos dentro de uma sociedade. Certo? É decepcionante, né? Quando você... É decepcionante quando essa expectativa é quebrada. Entende? Por quê? Por que me decepciona? Porque foi contra o que eu acredito que é meu entendimento de moral. Pô, moralmente esse cara não é um professor. Estão entendendo? Agora, a ética, Marcelo, a gente está falando de ética. A ética individual. Se o cara passa, o Edmilson vai falar assim, pô, o cara sem ética. Aí o cara vai chegar lá no ponto, mano, dei-lhe um... Sei lá como é que é o nome disso, não sei se tem um nome. Lacei. Aí, dei um laço em Edmilson. E Edmilson tá chuta que é laço. Pô, dei um laço em Edmilson. E aí, de repente, na fila ali, no ponto do táxi, onde eles se encontram ou esperam os clientes, vai ter gente que vai achar, pô, maneirão, é isso aí, meu irmão, tem que ganhar teu pão. Como vai ter gente que vai falar assim, pô, irmão, você errou. Por quê, pessoal? Porque a ética é de cada um. Eu diria para ele, meu amigo, foi errou e errou feio. Não faça isso com o seu amigo, porque estamos todos na mesma luta, cara. Entendeu? E aí hoje a gente vai começar a entrar nesse cenário da ética um pouco para começar a assimilar e a gente começar as discussões, porque ela, né, é uma coisa, nessa discussão filosófica, ela acaba por ser uma coisa realmente nova. Aí, ó, por exemplo, quem completa aqui para mim?
Mentir é? Pecado. Joilson falou que mentir é pecado. Agora, Nada mais é do que voltar para a verdade, né? vamos lá. Um caso recente que envolveu o comandante Lloyd Booker no navio espião Pueblo, que com sua tripulação de 23 homens foi capturado pelos norte-coreanos. Quando os interrogadores ameaçaram matar a tripulação, Booker assinou confissões confessando falsamente a culpa de fazer espionagem nas águas territoriais da Coreia do Norte. Essas falsas confissões vieram a ser o fundamento para poupar a vida da tripulação e levar à sua libertação. Minha pergunta é, a minha afirmação aqui é, mentir é pecado. Mesmo que essa mentira salve 23 pessoas, Vai morrer as 23 pessoas. E aí? então Edmilson não mentiria, certo, Edmilson? Edmilson, então, não mentiria. Ana Maria, não mentiria. Joilson, não mentiria. Não mentiria. Mesmo que fossem sua família? Mas vai chegar essa época, vai chegar essa época. E aí? Nós já temos que estar trabalhando o nosso psicológico para isso. E aí? São 23 pessoas da sua família. Continua não. Está morrendo dentro. Tem pecado é pecado. Tem pecado é pecadinho. Mentira é mentira. E aí? Vocês permanecem, então, falando a verdade, certo? É aí que a gente começa a brincadeira. As posições básicas que podem ser adotadas quanto à questão das normas éticas podem ser ilustrados por um caso recente que envolveu o comandante Lloyd Booker, que é esse caso. A pergunta, portanto, é: a mentira de Booker para salvar essas vidas foi moralmente justificada? Ou, de modo mais geral, mentir para salvar uma vida é moralmente certo em qualquer situação? Uma maneira de responder essa pergunta é rejeitar totalmente a noção de moralidade. Então, a partir daí, a gente tem 6
derivações de normas éticas básicas. A primeira delas é: mentir não é certo nem errado, não há normas. Vocês conhecem gente que vivem dessa forma? Uma das alternativas a essa pergunta é negar a existência de qualquer norma ética relevante. Essa posição é chamada de antinomismo. O que é o antinomismo? Literalmente, antinomismo. Anti vem de quê, pessoal? Contra, não é isso? Eu sou anti-Lula, sou anti-Bolsonaro, eu sou contra, né? Então, antinomismo. Nomismo vem de quê? Cadê? Aqui, ó. Então, eu sou totalmente, literalmente contra as normas. Eu sou um contra a lei. Afirma que não há princípio moral. Então, tal como não se deve mentir, não se deve fazer isso, não existe para o antinomismo nenhuma dessas balizas morais. Então, essa variação afirma que não há nenhum tipo de princípio que possa validamente ser aplicado no caso de Busher, e mediante ao qual se pudesse pronunciar a sua ação como certa ou errada. Então, quando você não tem um padrão moral, não tem como você julgar como certo e errado. Entende? É totalmente contra a lei. É o marginal. O que é o marginal? É o cara que está à margem da lei. Ou seja, eu não caminho dentro daquela condução, daquela lei. Então eu sou o quê? Eu estou à margem, eu caminho em paralelo, eu não me faço uso. Daí vem a palavra marginal. Entendem? Ou seja, eu sou totalmente contra a lei. Eu não sigo. Então, se não houver padrão moral, não se pode haver julgamento. Logo, o Busher não estava nem certo nem errado segundo a ética. O que ele fez pode ter sido pessoal, militar ou nacionalmente satisfatório, mas não pode ser declarado moralmente nem bom nem mal. Ficou claro isso aí? Entendem, pessoal, o que a gente está dizendo? Então aqui, o antinomismo é o quê? É o quê? É o cara contra lei, também conhecido como marginal. Aí a gente precisa começar a pensar sobre essa questão, porque quando a gente escuta a palavra marginal, o que você pensa, Edmilson? Bandido, ladrão, não é isso? E eu posso definir o marginal como bandido e ladrão? Posso ou não? O que você acha?
Mexe, não mexe na cabeça? Mexe ou não? Porque alguém marginal pode viver uma vida inteira não respeitando as leis, mas nunca ter cometido um crime. Caraca, Marcelo, deu um nó na minha cabeça. Conseguiu entender, não? Ele não faz uso da lei para balizar a vida dele. Mas pode acontecer de, na vida dele, nunca ter tido um conflito no qual ele precisasse cometer um crime. Porque o marginal, ele é alguém que só quer viver do jeito que ele acredita ser certo. Ele não quer ser balizado por uma lei moral que diz o que é certo e o que é errado. Pô, Marcelo, é óbvio que um cara desse, muito provavelmente em algum momento, vai cair numa cilada de cometer alguma coisa que ele possa se tornar um criminoso. Concordo. Mas não é uma verdade absoluta. Agora eu posso dizer que sim, todo bandido e ladrão é um... Vocês entenderam agora? Marginal é basicamente quem vive à margem da lei. Ladrão é aquele que rouba. Entende? Por exemplo, eu posso ser marginal no que tange a minha vida financeira. Eu não obedeço ao sistema financeiro. Eu sonego impostos, não sei o que, bababá, bababá. Mas eu posso ser considerado um bandido? Hã? Entende? Porque bandido é aquele que comete crime contra um próximo, não é isso? Aqui eu estou cometendo o quê? Na minha visão, deixa eu estar cometendo Um crime financeiro. Mas o bandido, no entendimento popular, não é esse cara do crime financeiro. Estão entendendo? O Jeep nos anos 80 para baixo, era tido como marginal, os próprios jogadores de futebol, que na época era tido como marginal. E aí, pessoal, olha uma questão filosófica para a gente pensar também. Olha que interessante. O ladrão, ele sabe que o que ele está fazendo é errado, sim ou não? Ele é balizado por alguma lei? Sim. Ou seja, será que todo ladrão realmente é marginal? Porque o marginal, ele simplesmente não aceita viver debaixo de uma lei. A maioria dos ladrões aceita, porque não tem o conhecimento e a reflexão filosófica que a gente está provocando aqui. Então ele tem em si o que é certo e errado, e ele decide pelo errado. Tanto que ele sabe que é errado, que a polícia chega e ele fica? Lógico que não, porque ele sabe o que é certo e o errado. Agora, alguém que moralmente não acredita no certo e no errado, vai questionar. Vocês estão entendendo? Então, o antinomismo é isso. Ele não aceita estar sendo subjugado por um conjunto de leis. É como se ele vivesse de verdade à margem. Ele não tem código moral do que é certo e errado. Entende? Ah, meu irmão, se eu tiver que comer, vou ter que passar na frente de Edmilson? Ah, mas era ele que ia pegar o cliente. Meu irmão, aí tem um ditado que as pessoas usam muito por aí, mas eu acho que não sabe nem a profundidade deles, né? Não tem um ditado que diz assim, entre a minha mãe chorar e a mãe dele, chora primeiro a dele.
Não é isso que todo mundo diz? O que isso está dizendo, meu irmão? O meu interesse primeiro do que o dele. Isso acontece quando você entra numa loja de roupa, sei lá, tem um monte de vendedor em cima de você, né? No mundo corporativo de maneira geral. Cara, a gente não está batendo meta, a gente não está tendo resultado, meu irmão. A gente precisa mudar alguma coisa. O que a gente muda? Manda o mais fraco embora. Cara, mas o problema da gente não estar vendendo não tem nada a ver com o mais fraco. A gente veio num cenário pandêmico. Meu irmão, antes da minha mãe chorar, que chora é dele. Não é isso? Preciso apresentar alguma mudança, então... Eu sei que por aqui não acontece isso, só na França, né? Mas por aqui não. Olha, eu estou aqui imaginando o seguinte: eu chegar amanhã na praça, primeiro carro que me demora, eu atravesso ele, pô, cara lá. Se ele vem falar, pô, foi antiético, rapaz, cadê seu profissionalismo? Eu falo, meu Deus, tira uma hora, esta hora, isso não é antiético. Tá dando laço agora, até na sombra. O legal é que você fala assim, poxa, olha, é crente mesmo. Coisa que eles falam, é crente. Então a segunda diz assim, ó, mentir geralmente é errado, mas não existe normas. A maioria das posições éticas evita a posição antinomista contra todas as normas objetivas. Uma maneira de fazer isso, sem condenar a mentira de Busher, é sustentar que mentir geralmente, mas nem sempre é errado. Esse ponto de vista será chamado de generalismo. Não é isso? Mentir, geralmente, a gente pode até... Geralmente é errado. Geralmente, mas nem sempre. Vocês conhecem gente generalista por aí, não? Aqui não, lá pra França. Mas aí vamos lá. Então, no caso, eu posso mentir nessa loja de hoje. Como generalista, é isso que está dizendo. Nós temos 5 semanas, Edmilson. Você está na primeira, a gente está na introdução. Não tome isso como verdade. Entenda que isso é uma introdução às questões éticas, ok? Nada, e aí vamos criar um ambiente seguro aqui, pessoal? Vamos criar um ambiente seguro aqui? Nada do que nós estamos aprendendo aqui pode ser tomado absolutamente como verdade. Estão entendendo isso? Estão entendendo? É o pensamento construído depois de tudo isso, filosoficamente, que fará você entender a ética por uma outra ótica. Esse é o grande desafio.
Entendeu? E aí, esse é um desafio, Edmilson, que é um dos maiores desafios quando se estuda teologia. Você ir lá, conhecer, entender a filosofia. Garcinha, sacou? Mete o pé na lama, você vai ouvir de repente um monte de coisa que vai contra o que você acredita, mas não se contamine, isso não tem nada a ver com a sua fé. Sacou? Então, esse é o ambiente seguro que a gente está criando aqui, ok? Então, vamos lá. É melhor você dar aula de segunda-feira que vem novamente. Esquece carnaval, esquece tudo. Depois a gente não perdeu. Não, eu não vou viajar, meu parceiro. Aí é com a FATEC. Ou seja, mentir é errado como regra geral, mas há ocasiões em que a regra deve ser quebrada. Quando um bem maior é realizado e salvar uma vida é certamente um bem maior. Que a pessoa não deve contar uma mentira é objetivamente significante, mas não é universal. Em algumas circunstâncias a pessoa deve mentir. Logo, esse princípio moral e outros também é geralmente, mas não universalmente válido. Ou seja, dentro do alcance dos princípios éticos, são objetivamente válidos, mas as normas éticas não são universais. Há exceções. Entendeu isso aqui? Ou seja, cara, mentir dentro do generalismo, pessoal, mentir universalmente continua sendo errado. Continua sendo errado. Mentira é errado. Isso é algo universal. Todos concordam. Caramba! Mas o generalismo, ele abre margem para quem? Para o bom senso. Pro julgamento de uma situação que é uma exceção. Estão entendendo? Cara, mentir é errado. Cara, mas 23 pessoas vão morrer. Mano, eu tenho condição de salvar ela com algo que é errado. E aí? O que dará esse julgamento, pessoal? Na prática ali, no ato, no acontecimento. O que vai fazer a Ana Maria escolher A e não escolher B? O Joilson escolher C e não escolher D? É a construção dos seus valores, do que você entende por caráter, do que você julga certo e errado. Entende? E aí, o generalismo, ele abre margem para esse julgamento em caráter de exceção, dependendo se for uma situação que de repente se julgue uma situação crítica, uma situação que vale a pena se analisar. Porque vamos lá, pessoal, Busher, se ele não mente, mas ele não mentiu, mano. Os 23 morreram, ele não mentiu. Olha isso. Vocês lembram da situação que eu li no início? Eles foram presos. Eles foram acusados. Vocês estão aqui espionando em águas norte-coreanas. Vocês vão todos morrerem. Ele sabia que se ele falasse que não, que era ele que estava fazendo a espionagem que os outros não sabiam, ele ia libertar os outros. Mas se ele ficasse quieto, não, eu não vou mentir fazendo isso. Os caras iam morrer. Aí vamos mais profundo nessa situação. De repente vocês não tiveram essa percepção.
os 23 que estão ali, que vão morrer, também são inocentes. Aí você fala assim, eu estou provocando mesmo, tá, gente? É o pensamento. Aí você fala assim, não, mas eu não vou mentir, porque mentir é errado. E aí já pensou? Você lê alguma coisa aparece no teu telefone, uma voz, quem sabe, diz assim, mas o sangue dos 23 inocentes cairão na sua conta. E aí? Aí você imagina, né, aquela coisa do final do mundo e tal, você chegando, mostrando suas mãos, né, não diz que você vai mostrar suas mãos, né, são as suas obras e tal. Aí você não vai ser julgado por ter mentido, mas vai ser julgado porque você de repente tinha na mão a solução de 23 pessoas não morrerem. E aí vem aquele pensamento que norteia o cristão, não existe pecadinho nem pecadão, Marcelo. Será que não? Será que eu? Será que... Gente, será que eu, que fui viciado em cigarro, não é o meu caso, tá? Será que eu aqui sou recém-convertido, fui viciado em cigarro 20 anos, ainda não consegui me libertar desse vício? O meu pecado de não conseguir me libertar desse vício, que só faz mal a mim, vai ser julgado com o mesmo peso do pecado de um assassino, de um pedófilo? Será? Cri, 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 cri. Estão entendendo? E aí? Vamos flutuar na ética. Será que eu consigo, dentro desse cenário do barco, dizer o que é certo e o que é errado? Universalmente? Ficou mais difícil responder agora, não ficou? Ele fez aquela mentirazinha ali, mentiu, salvou 23 pessoas, mas ele tem que ir para pedir perdão a Deus. Morreu. E aí? Pode se arrepender, para mostrar para Deus a situação, Deus está vendo. Mas aí que tá, Edinho, isso aí vamos numa outra, vamos nesse esquema aí. A palavra de Deus diz que o pecado só é perdoado quando eu tenho arrependimento. Aí eu vou falar de mim, tá? Vamos colocar nessa situação. Se eu sou o cara que minto para poupar 23 vidas, eu não ia me arrepender disso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu salvei os caras. Para minha ética, eu fiz o que era o quê? Como é que eu vou me arrepender de algo que eu julgo? A outra variação, mentir às vezes é certo. Aqui está dizendo o quê? É errado, mas nem sempre. Aqui está dizendo que muitas vezes, que mentir às vezes é certo. Há uma norma universal. O ponto de vista
de que há uma norma universal diante da qual às vezes é correto mentir, é realmente um absolutismo. Ele mente uma facilidade tão grande, que ele acredita no dia que ele está contando. Imagina se ele pensava. Mas sabe por que isso acontece com ele? Porque o cérebro ele funciona da seguinte maneira. Por que tem muita gente que passa em teste? De polígrafo, essas paradas. Porque normalmente eles trabalham com o que a gente chama de pista ocular. Na PNL eles chamam de programação neurolinguística, pista ocular. A gente tem um lado, por exemplo, quer ver? Se eu falar assim, Ana Maria, qual é a data do seu casamento? A maneira como ela mexe o olho é diferente de uma outra situação. Quer ver? De novo, olhando para mim. Como é o nome todo do Edmilson? Normalmente, quando você lembra, você faz isso aqui, né? Para esse lado aqui. Não é isso? Seu lado esquerdo para cima, não é isso? Quando a gente cria, a gente não olha para esse mesmo lado. Por exemplo, imagina essa cadeira aqui da frente, pintada de vermelho e aqui de preto. A área do cérebro é outra. Ela olha para o outro lado. Sacou? Porque a área de criação é diferente da área de lembrança. Isso não é uma regra, tá? A gente precisa fazer algumas perguntas para que o cara do metaforando ele chama de calibrar, né? Você vai entendendo como a pessoa cria e como a pessoa lembra. Existe uma regra geral, mas existem pessoas que fazem diferente. E aí, quando o cara mente a primeira vez, ele está o quê? Criando. Só que de tanto repetir aquilo, de tanto repetir, aquilo sai do hemisfério de criação e vai para onde? Hemisfério da lembrança. E aí ele passa a acreditar na mentira dele. Por quê? Porque o cérebro jogou para a área da lembrança. E tudo que é uma lembrança é algo que já ele não consegue mais distinguir quando foi que ele inventou aquela mentira. Porque ele repetiu tanto aquilo que caiu para o hemisfério de lembrança. E aí ele acredita na própria mentira. Se você falar que ele está mentindo, cara, claro que não! Ele vai te dar o detalhe, porque já é uma lembrança. Entendeu? São pessoas que repetem a mentira muitas vezes. Então a pessoa quando está sendo acusada, não sei o que, um crime, não sei o que, ela tenta fazer, muitas pessoas tentam fazer esse exercício para tentar passar, entendeu? Por isso que assim, depoimento, essas paradas têm que ser péus. Eu tenho um colega de trabalho que foi pego no seguro do carro, né? Porque rolou uma mentira, mas quando ele foi para a delegacia para dar a queixa, ele foi para a salinha lá no detetive, né? Então, o cara perguntou para ele inúmeras vezes as mesmas coisas.
Aí foi pegando, teve uma hora que pegou o cara numa armadilha lá e falou assim, ó, conta tudo porque você está mentindo. Aí eu fiz pedido. Exatamente. Porque o que acontece? Nele, não, só foi mesmo não, sim. Porque o que acontece? Cara, o Edmilson marcou uma parada comigo, não foi, furou. Ele sabe que se ele não fosse eu ia ficar mega chateado, tava confiando nele, enfim. Cara, ele vai inventar uma mentira pra mim. Ele vai inventar, pô, aconteceu. Aí ele vai criar um enredo. Só que o que acontece? Ele vai criar o enredo dele. Pô, Marcelo, aconteceu isso quando eu cheguei em Alcântara, alagou, aí, pô, consegui sair do ponto de alagamento, aí quando chegou em frente àquele posto BR que eu tenho antigo ali, não sei o quê, meu pneu furou. Aí, cara, quando o meu pneu furou, mano, pô, depois que eu consertei meu pneu, que eu tava chegando ali perto da Polícia Rodoviária Federal, tinha um acidente, cara. E aí, pô, o acidente acabou me atrasando, eu cheguei aqui essa hora. Cara, ele montou o enredo dele, cara. Peguei um alagamento, meu pneu furou e teve um acidente. Ele vai vir preparadinho, cara, pra mentir pra mim. Aí como é que os caras fazem? Foi provavelmente o que fez com o seu amigo. Pô, cara, não sei o que, você não sabe o que aconteceu. Pô, tava ali em Alcântara, meu irmão, alagou. Sério, Edmilson, alagou Alcântara? Mano, quando eu tava passando. Caraca, e onde que alagou? Aí ele vai pra onde? Ele vai pro hemisfério de criação, porque ele não pensou que eu perguntaria onde. Aí ele, pum, acessou o hemisfério de criação. Eu tô manjando. Aí, cara, pô, depois, quando eu tava chegando perto daquele posto BR, eu tô lembrando o que eu criei, eu tô lembrando, já tá aqui. Aí meu pneu furou. Caramba, furou o teu pneu? E qual foi? Foi o da frente ou de trás? Preciso criar para responder para ele. Você tá entendendo? Quando é verdade, o cara não perde o local que ele acessa, porque ele só está reproduzindo o que já aconteceu. Quando eu dou uma pergunta fora do roteiro dele, ele precisa criar para me responder. É aí que o nego perde, entendeu? Aí, cara, foi. Pô, trocou o pneu da frente? Foi. E, cara, quando eu cheguei, o acidente ali perto da Federal foi. Mas como é que foi o acidente? Foi com o quê? Ônibus, carro, caminhão? Qual era o carro? Qual era a cor do carro? Ele já não sabia mais o que estava respondendo. Porque a mente dele cansou, porque ele precisava criar o tempo todo. E aí, bicho, o que isso gera? Ansiedade. Aí você é ansioso, o que você faz? A ansiedade, amigo, você quer responder, você quer sair daquilo ali, aí você sai do seu controle. Entendeu? Eu estava convicto, né? A última pergunta foi, então, onde é que roubaram o seu carro? Me dá a chave do carro, então. Eu estava contigo. Se levar o seu carro, a chave está com você. Né? E essa aí ele não teve como sair. Ele não tinha uma desculpa para uma mentira, né, para essa pergunta. A chave estava no carro. Ele armou a armadilha toda com o amigo dele, né? O amigo dele nem pensou que o policial ia pedir a chave. Ele poderia ter dado a chave reserva para o amigo, né? E ele ficava com a original, mas ele não pensou nisso. Ele deu a original para o amigo subir no carro. O cara é bem bolado, né? Cadê a chave? Os caras lidam com isso o tempo todo, entende? Dali ele já ficou guardadinho. Então esse é o absolutismo, né? É uma norma universal que diante da qual às vezes mentir é correto sim, mas por razões circunstanciais será chamado de situacionismo. É chamado de situacionismo não somente para distingui-lo de outras formas de absolutismo, que sustentam que há muitas normas universais em que contraste com somente uma, mas também porque os defensores do ponto de vista lhe dão somente esse nome, situacionismo. É algo descritivo. Lembra-nos que, visto que as circunstâncias são tão radicalmente diferentes, pode haver somente uma norma universal capaz de adaptar-se a todas elas, argumenta, pois que só uma coisa pode ser verdadeiramente universal a todas as situações. Se houvesse mais de uma norma universal, haveria um conflito, e uma exceção teria de ser feita para resolver o conflito.
E se uma exceção pode ser feita a todas as normas, menos uma, então somente uma norma pode ser verdadeiramente universal. Vocês entenderam? Ou ficou confuso? Aqui ele está falando especificamente do generalismo, né? Por quê? O generalismo é uma exceção, certo? Mas aqui ele diz, se você abrir uma exceção, então pode ter duas leis universais. E aí rola um conflito. A outra variação é: mentir sempre é errado. Há muitas normas não conflitantes. Sustentar uma única norma universal não é a única posição possível com respeito a princípios absolutos. Existe o ponto de vista de que há muitas normas universais válidas que nunca conflitam realmente entre si. Essa posição será chamada de absolutismo não conflitante. Pode haver um conflito aparente entre duas normas éticas, mas nunca um conflito entre deveres. Há sempre uma terceira alternativa ou um modo de cumprir uma das normas sem desobedecer a outra. O domínio de cada norma ética tem sido ideal ou providencialmente alocado a ela de modo que nunca realmente coincida parcialmente com a de outra norma universal. Isso significa, por exemplo, que o mentir e o matar nunca entram realmente em conflito. Sempre se pode contar a verdade sem realmente tirar a vida de outra pessoa inocente. Tanto o mentir quanto o matar sempre são errados. Se for assim, o que o comandante Busher deveria ter feito? Se não deveria mentir em circunstância alguma, então qual curso de ação a ação deveria ter seguido? Há várias coisas que Busher poderia ter feito de modo consistente com essa posição, mas em circunstância alguma deveria ter contado uma mentira para salvar as vidas da sua tripulação. Poderia ter mantido o silêncio, ou seja, poderia ter se recusado a fazer qualquer confissão falsa, ou poderia ter falado a verdade, que estava fazendo espionagem, mas não ter falado a mentira de que a sua embarcação estava nas águas territoriais coreanas quando não estava realmente ali. Se essa confissão não fosse aceitável aos interrogadores, então Busher e seus homens teriam de sofrer as consequências de contar a verdade e rogar misericórdia. Ou poderia ter orado pedindo a intervenção divina para eliminar o dilema. Mas as consequências de contar a verdade não são um mal maior, vis a matança de pessoas inocentes? Uma resposta direta a esse dilema, que é perfeitamente consistente com essa posição, de que há muitas normas universais não conflitantes, é que matar é errado, mas contar a verdade que leva outra pessoa a matar não é errado. Quer dizer, Busher não tinha dilema moral algum. Sua escolha não era contarei uma mentira ou matarei. Pelo contrário, sua escolha era contarei uma mentira ou permitirei a possibilidade de que outra pessoa seja morta. Visto que Busher não poderia ter certeza absoluta de que os norte-coreanos matariam sua tripulação. E visto que ele pessoalmente não estaria matando ele seria absolvido da responsabilidade moral. Segundo esse ponto de vista, Busher não poderia ser considerado moralmente culpado pelo mal que outros homens fariam
Ele não poderia ser culpado pelo mal de que os outros homens fariam a ele, por ele contar a verdade. Na realidade, os proponentes desse ponto de vista podem apelar a algum tipo de teleologia ou providência que diz que um mal maior nunca virá, ou pelo menos em última análise, não imediatamente. Por causa de guardar uma norma universal, em termos teístas, Deus sempre providenciará um modo de escape, de modo que a pessoa não terá de mentir ou mal maior não virá do contar a verdade. Esse aqui é o absolutismo não conflitante. É interessante que falou a respeito de morte, de matar, e a gente sabe que muitas pessoas matam, mas matam pelo... ou seja, ele ou se for o cara ou outro, ou seja, por legítima defesa. Como é que ficaria essa situação? Aí eu te devolvo a pergunta, como é que ficaria essa situação? É basicamente uma mesma situação do que a gente está falando aqui. O cara matou, mas ele não queria matar. Ele matou para se defender. Sim. Sem intenção de matar, mas... Aí a quinta variação: mentir nunca é certo. Há muitas normas conflitantes. Outra saída do dilema aparente de sustentar que há muitas normas universais que às vezes conflitam entre si é declarar que uma violação de qualquer uma delas é errado. Ou seja, sempre é errado mentir e também sempre é errado tirar uma vida inocente. Ou é até errado não procurar evitar que outra pessoa faça um ou outro destes atos. E se alguém for preso num verdadeiro dilema entre os dois, deve praticar o menor dos males. O menor dentre os dois males pode ser julgado por aquilo que resultaria no número menor de consequências mais, de maneira utilitária. Mesmo assim, sendo os dois atos, mentir e matar, intrinsecamente maus, nenhum dos dois está certo, de acordo com as normas universais. E mesmo se houvesse alguma maneira de julgar qual o ato intrinsecamente e não meramente instrumentalmente melhor entre os dois,
ainda seriam errados. Não obstante, um deles, no entanto, provavelmente seria um mal menor do que o outro. Entenderam essa? E aí aqui, se você entende que não há pecadinho nem pecadão, coerentemente você pode até achar isso aqui uma saída interessante. Mas aí eu te pego na curva, mas você não acredita que não existe pecadinho nem pecadão? Como que você vai se basear nessa variação? Você entendeu? Porque basicamente, o que essa variação está dizendo, pessoal? Cara, os dois são errados. Ponto. Errado. Não tem conversa. Agora, bicho, você está na sinuca. Não tem alternativa. É um ou outro. Ali está dizendo o quê? Faz aquilo que vai ter uma consequência menor diante de um julgamento. Uns anos atrás, mulher criança, eu conversando com o meu avô, e ele me fez a seguinte pergunta: qual a diferença entre o charme e o funk? Não. Entre roubar uma agulha e o salário de uma pessoa. Olha aí. E aí? Qual a diferença? Cara, vamos para uma questão ética. Vamos para uma questão ética. Eu posso responder assim: a diferença é muita. Porque o salário de uma pessoa é muito maior do que uma agulha, Uma agulha é um negocinho mínimo e tal. Mas e se a agulha for o objeto que dá o salário do cara? Então, e aí? Não tem como julgar. É complicado, né? Não tem como julgar. Era essa a reflexão que você ia fazer? Foi isso, mais ou menos, sim ou não? Não, deve ser que seria a mesma coisa. Tem roupa, uma agulha, roupa um salário. Aí, tá vendo? Ele já foi para a questão, para o julgamento moral, caráter. Eu já pensei na questão externa. Sacou? É interessante. Essa aí é boa. Pode ser adaptada para várias situações essa, né? Isso aqui é interessante. Segundo esse, é ao mesmo ainda, tá? Segundo esse ponto de vista, Busher, né, que é o comandante, teria sido errado, não importa qual das duas únicas alternativas possíveis ele adotasse. Apesar disso, ainda que o mal fosse inevitável para ele, ele também era desculpável, especialmente porque ele escolheu dos dois males o menor. O teísta cristão talvez diria que para Busher o pecado era inevitável, porém perdoável. Ele devia cometer o pecado menor, se este julgado intrinsecamente, e depois colocar-se de joelhos para confessá-lo. Olha aí. Idealmente, se ninguém quebrasse qualquer das normas universais, não haveria qualquer conflito entre elas. Muitos dilemas morais se estabelecem porque alguém está pecaminosamente forçando outra pessoa para uma posição em que esta outra terá de escolher entre duas normas universais. Visto, porém, que o mundo está caído e que há um conflito, somente a expiação ou o perdão de Deus pode resolver o problema. É difícil dar ao ponto de vista um nome descritivo. Será chamado o absolutismo ideal, porque acredita em muitos absolutos que idealmente não entram em conflito, mas que realmente, por causa dos pecados dos outros e dos próprios pecados da pessoa envolvida, às vezes entram em conflito. Mas, por causa da sua conexão com o pecado, por causa da sua resolução final no perdão, esse ponto de vista também poderia ser chamado de absolutismo
amartiológico, que diz respeito à doutrina do pecado, ou absolutismo soteriológico, que diz respeito à doutrina da salvação. Já fizeram soteriologia, não? Então esse é o absolutismo amartiológico ou soteriológico. E aí o último, mentir às vezes é certo. Há normas mais altas. Outro modo de responder a esse problema ético, escolhido como amostra, pode ser argumentado que há muitas normas éticas universais, mas que são iguais na sua importância. De modo que quando duas entram em conflito, a pessoa é obrigada a obedecer o mais alto dos dois mandamentos. Dessa maneira, portanto, na escolha entre matar e mentir, sendo que as duas ações são universalmente erradas na ausência de qualquer conflito entre elas, deve-se escolher poupar a vida, por ser ela um valor intrinsecamente mais alto. Contar a verdade é bom, mas não ao custo de sacrificar uma vida. Segundo esse ponto de vista, a mentira de Bucer foi certa, embora o mentir em si mesmo seja universalmente errado, porque há uma norma ética mais alta do que falar a verdade, viz, salvar vidas. Bucer seguiu a norma intrinsecamente mais alta quando achou duas normas universais em conflito. A boa ação é sempre aquela que é intrinsecamente melhor. Esse ponto de vista é semelhante a vários outros pontos de vista já mencionados. Embora diferente, primeiramente difere do ponto de vista imediatamente precedente, chamado absolutismo ideal, que é esse aqui, sustenta que as duas alternativas estão erradas quando entram em conflito, ao passo do hierarquismo, argumenta que é uma certa, aquela que é intrinsecamente mais alta. Segundo o primeiro ponto de vista, as duas alternativas são erradas, mas o homem deve fazer dos males o menor, segundo essa última posição. Pelo menos a alternativa é certa e o homem deve fazer o máximo bem possível. Além disso, o hierarquismo deve ser distinguido do situacionismo, pois aquele sustenta que há muitas normas universais, embora as inferiores às vezes devam ser suspendidas a favor das superiores. E o situacionismo sustenta que há somente uma norma universal. Estas muitas normas, conforme o conceito hierárquico, são universais na sua área, posto que não entrem em conflito uma com a outra. São universais dentro do hierarquismo. Sustenta que mentir como tal sempre é errado, mas que mentir transcendido por salvar vidas não é errado. Na realidade, no último caso, não se trata efetivamente de mentir. É justificável falsificar por amor a vidas. Nas circunstâncias de Bucer, dar as informações erradas era por amor a salvar vidas. Era a coisa certa a ser feita, porque era agir segundo uma norma ética
mais alta. Finalmente, o hierarquismo difere do generalismo, sendo que aquele argumenta que há muitas normas éticas universais, que são meramente princípios gerais. Então, aqui, essa é o hierarquismo. Hierarquismo. Perfeito? Então, basicamente, a gente trabalhou aqui, né, hoje, eu usei esse tempo para a gente fazer a introdução do que é um conceito ético, para que a gente entenda a diferença básica entre essa questão ética e a moral, perfeito? E a gente entender que a ética é uma construção que nós precisamos fazer. Essas 6 variações, eu vou colocar o material que eu estou usando aqui para vocês, fiquem tranquilos. É um livro, dentre os quais eu pesquisei e atualmente tem sido melhor, mais coerente, tá? Então, aqui hoje a gente trabalhou basicamente 6 variações de pensamentos. Aí eu pergunto a vocês, para a gente caminhar aqui para o encerramento, quais deles, melhor dizendo, é o pensamento correto? Um de cada vez, senão não escuta. E aí? Qual desses é o pensamento correto? Dentro do que a gente aprendeu de ética aqui hoje. Qual deles, de fato, é o pensamento correto? Generalismo? E aí? E aí, Joilson? Ana Maria fica com o generalismo. Edmilson falou absolutismo. Eu acho. Qual? Eu estou errado, absolutismo. O situacionismo, o ideal. Nós temos o Cadê? Seria por aí só para avaliar aqui o negócio. Fazer um chute. Tá? Joilson. E aí? Absolutismo não conflitante. O pessoal está filosofando mesmo. E se a gente tivesse um ponto de vista que dissesse que mentira é sempre certo? Mas, como não será considerado com detalhes por 2 razões básicas. Primeiro, não é proposto com seriedade por qualquer filósofo ético contemporâneo. E, ao que saiba o presente autor, em segundo lugar, a posição derrota a si mesma, pois, se todos mentissem, não existiria a verdade acerca da qual se pudesse mentir. Sacou? E aí, nesse caso, já não seria possível cumprir a ordem no sentido de mentir. Além disso, se a pessoa deve sempre mentir, então presume-se que o autor da declaração está seguindo seu próprio conselho. E nesse caso, devemos entender que o inverso disso seja verdade na questão.
Mas se o inverso for verdadeiro, então, não se deve sempre mentir. Voltamos à questão de quando se deve mentir e quando se deve, então, falar a verdade. Vocês entenderam? Não tem como a gente sustentar a posição de sempre mentir. Porque a gente, basicamente, não vai ter uma baliza do que é a verdade. Entende? Essa predomina quando não chega a verdade. Chegou a verdade. A mentira se sustenta na verdade. Impossível, não? Impossível isso. Não. Por que existe a nota falsa? Mas é descoberta. Ela se sustenta. Ela é descoberta, mas ela não acaba. Pois é. Ela se sustenta. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Por que existem falsos deuses? Porque existe um Deus que é o verdadeiro, que é a referência. Entendeu? A mentira sempre precisa de uma referência, que é quem? A verdade. A mentira nunca se sustenta em si mesma, porque ela na verdade não existe. Compreende? Sim. Faz essa ética. E aí, o que acontece? Quando eu pergunto para vocês qual é o correto, não há como a gente responder o que é correto, porque a ética é uma construção individual. Amanhã eu estou bem na parada. Será? Porque presta atenção. Olha bem, quando eu perguntei para vocês assim, vou apagar aqui, tá? Quando eu pergunto para vocês assim, estou afirmando, certo? O que eu fiz hoje foi isso. A nossa aula hoje foi isso. Foi tirar um ponto de exclamação e colocar um ponto de interrogação no final dessa frase. Vocês conseguem entender que a gente fez isso hoje? A gente pegou uma afirmação e transformou ela numa questão. Se está aqui, mentir é errado. Aí eu disse, será que mentir é errado? Aí eu trouxe a situação. Qual era a situação? A situação era 23 vidas. Não é isso? E aí, Edmilson, Ana Maria e Joilson me falou que mesmo por essas 23 vidas, vocês não mentiriam. Por quê? Porque a construção ética, a ética particular de vocês, diz que mentir é sim errado. Compreende? E aí, me abre uma inferência aqui. Como nós seremos julgados? Diante do que a gente aprendeu aqui, nós poderemos ser julgados pelas leis universais, simplesmente, ok? Pura e simplesmente, coloca a lei certo e errado, sem variação. A gente pode ser que a gente seja julgado dessa maneira, e aí eu não sei, o julgamento é divino, perfeito?
Eu não sou juiz. Estou elocubrando. A gente pode ser julgado dessa forma. Mas será que a gente também não pode ser julgado da maneira como nós entendemos uma questão ética? Se eu acredito que mentir para salvar 23 vidas é sim correto, será que quando eu for julgado, isso de repente não vai ser levado em consideração? Por que você mentiu? Mentiu porque ou era salvar os caras ou era morrer. Você não via nenhuma alternativa? Não, eu não via. Mas e se um absolutista não conflitante conseguisse ver uma situação? Não, eu acreditei que se eu não mentisse, Deus não me faria sofrer aquilo, teria uma intervenção divina, porque eu acredito piamente que quem segue o que Deus determina não pode sofrer e tal, e eu acredito nisso e ponto. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Que pode ser que nós seremos julgados universalmente. Ó, a régua é essa e acabou. Mas, cara, por que então que Deus fez pessoas tão diferentes? Por que Ele permitiu tantas diferenças entre um ser humano e outro? Onde diante das mesmas palavras, o Edmilson está entendendo uma coisa e a Ana Maria de repente está entendendo algo totalmente diferente. Aí faz muito sentido uma frase que meu tio disse para mim há trocentos anos atrás. Eu sei que você acha que entendeu o que pensa que eu disse, mas não estou certo que tenha percebido que o que você ouviu não é precisamente o que eu quis dizer. Olha que loucura essa frase, é difícil até de entender. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes, pessoal, a gente é muito rápido no julgar. Mas será que a gente tem habilidade e insumo suficiente para julgar um negócio de maneira justa? Porque, pô, beleza, a gente entende, né? Pela lei, meu irmão, a lei é uma só, você tem que cumprir. A lei é uma só, você tem que cumprir. Dentro de um cunho social, não existe uma pena para mentira, existe? Sei lá, nem sei se existe na lei. Deve ter alguma coisa, mas como é que baliza o que é mentira? Como é que se prova a mentira? Tá entendendo? Só em situações que envolvam outros tipos de crime, né? Que o faltar com a verdade envolva um outro tipo de crime. Mas enfim, o que eu estou dizendo é que dessas 6 variações, o que a gente menos deve fazer é a questão do julgar. Por quê? De novo, como que a gente vai tomar uma decisão? O que motiva a gente a tomar uma decisão, pessoal? E isso é uma coisa que eu gosto de falar demais. Ó, vamos fazer uma linha do tempo aqui. A gente está encerrando. Tá deu a hora aí já? Não. A gente já está encerrando. 9 e 10. 9h10? 3? Então dá tempo ainda, né? Ó. Aqui é o nosso destino. A linha de chegada. Me fala um destino aí, um exemplo de destino, qualquer, um objetivo de vida, qualquer coisa assim. Campos. Hã? Campos, Niterói, Campos. Isso. Não, destino de vida. Toda a vida. E qual é o destino da sua vida? O que você quer ser? O que você quer alcançar? O destino.
fazendeiro, legal. Vamos trabalhar isso aqui. O destino é o fazendeiro, é o cara da fazenda. O que vai fazer... Vamos botar um chapéu, né? Né? Aí o matinho na boca, aquele matinho na boca aqui. Sai dessa vida aqui. Não, o matinho na boca ali do fazendeiro. Então, pessoal, cara, para ser fazendeiro, o que deve ter acontecido, o que ele tem que ter feito antes para se tornar fazendeiro? Na vida dele, ele tem que ter tomado decisões, certo? Que apontem para esse destino. Que decisões são essas, ô José? Fala para mim. Que decisões podem te levar a ser um fazendeiro? Cara, quando ele pega aqui a grana dele, o Josiel pode usar essa grana, é coerente ele usar essa grana aqui para gastar em viagens para o Nordeste? Hã? Pode, se quiser, pode. Ele pode, não pode? É lícito? É lícito. Mas convém para ele assumir esse destino? Não, não tem o quê? Não tem coerência. Se ele quer ser fazendeiro, essa grana ela tem que ser começada o quê? A ser investida em coisas que apontem para o quê? O que tem a ver com a vida de fazendeiro, pessoal? Gado. Gado, terra. Maquinário. Sementes. Se ele começa a investir o dinheiro dele nessas coisas aqui, ele está sendo coerente, sim ou não? Sim. Sim. Percebe? Então, dentro desse pensamento aqui, pessoal, o que determina o meu destino? As minhas decisões. Opa! Legal. Então eu sei que as minhas decisões determinam o meu destino. Mas aí, vamos voltar um pouco? O piloto já chegou também no final da aula, hein? A minha pergunta é: quem motiva as minhas decisões? Quem motiva as minhas decisões? Posso falar Deus, minha esposa, uma série de coisas. Então, a sua esposa, ela pode até te sugerir. Mas quem decide seguir sim ou não dela é quem? No final das contas é quem? É você.
E o que motiva o teu sim e o teu não? Quando a gente diz valores aqui, pessoal, a gente está falando de quê? Construção de quê? Isso aqui é a primeira evidência que aponta. Aí sim, Edmilson. Oficina de desenho Daniel Azulay. Eu gostava muito dele. Fica brincadeirinha de caixa de ouro. Vocês entenderam? Quem eu sou, a minha identidade, ela é construída com a soma do meu caráter, do que eu entendo como moral, do que para mim é ético ou não, ok? E aí, esse conjunto de coisas balizam e criam quem? Meus valores. Como assim? Edmilson falou assim, cara, quem me motiva? Minha esposa. Por que a opinião da esposa do Edmilson é tão importante para ele? Porque provavelmente nos valores do Edmilson é muito forte o valor chamado família. É muito forte a construção do patrimônio chamado casamento. Mas todo mundo dá o mesmo valor que Edmilson dá de repente para a família e para o casamento? Não. Por quê? E isso é certo ou errado, pessoal? Não é certo nem errado. Por quê? Foi a maneira como o caráter, a moral e a ética dessas pessoas acabaram por somar os valores dela. E aí, para a pessoa, de repente, família não quer dizer nada, porque ela não veio de um núcleo familiar instável. Então, ela não tem uma referência de família. Logo, ela não constrói um valor de família forte. E aí, ela vai dar valor ao quê? A outras coisas. Ela vai construir o que para ela é importante, baseado na história de vida que forma o caráter, a moral e a ética dessa pessoa. E aí impulsiona quem? Os valores. Quem são os valores? São quem inconscientemente tomam a sua decisão. Eu tenho um valor muito grande de paz, de tranquilidade, de reunir as pessoas que eu amo. Logo, eu quero ser o quê? Fazendeiro. Por que eu quero ser fazendeiro? Porque eu quero o meu cantinho, a minha paz. Está relacionado com quem, Edmilson? Com os valores dele. Você acha que um cara... Eu esqueci o N aqui, hein, pessoal? Ninguém falou nada. Aqui, imagina um cara, o arcaholic. Um arcaholic. Fazendeiro. Aí, ó, eu cortei tudo aqui, ó. Vocês nem viram. Eu escrevi fazeiro e ninguém falou nada. Perdão, pessoal online aí, hein? Nego online já deve ter percebido e nem falou nada também. Podia ter digitado. E aí, pessoal, o que acontece? Ser fazendeiro, de repente, pro Josiel, né? Joilson. Ó, comecei a falhar agora. Pro Joilson, não tem a ver com a questão do status. Pô, sou fazendeiro e tal.
provavelmente, ou pode ser que tenha muito mais a ver com o valor família. Eu quero ter um lugar para reunir as pessoas que eu amo. Mas pode ter um outro cara que quer ser fazendeiro, por quê, pessoal? Porque ele acha que gado dá dinheiro. O objetivo final dele está no dinheiro. E ele acredita que o gado dá dinheiro. Você está entendendo? O que levam as pessoas a tomarem a decisão? São os valores. E o que formam os valores? A minha construção de ética, moral, caráter, quem eu sou. É a minha definição, é a minha identidade. Ou seja, com isso a gente pode falar que o nosso destino é traçado no momento de decisão. E as nossas decisões são balizadas pelos nossos valores. Legal? Ficou legal o fechamento, né? Entendeu, pessoal? Então, com isso, o que a gente pode dizer é que dentro dessa questão ética, o que menos cabe é o julgamento. De repente a gente sai até dessa aula aqui, no final das 5 semanas, mais humano, julgando menos. É verdade. Entende? Porque a gente vai entender que tudo passa por uma construção e que cada um tem uma história e que as histórias são todas diferentes. Perfeito? Então a gente fica por aqui, eu acho que é o tempo aí, 9h15, tá bom, né? Aqui a gente vai até 9, não é isso? Se quiser continuar, então show, a gente fica por aqui. Como introdução já valeu. E aí, o pessoal que está online aí, se é que tem alguém online aí, se não tiver, faz barulho. Cheguei em Esse casa. só vai responder. Se eu trocar a marmita, pegar, deixar vazio, fica cheio. Bora lá. E aí, pessoal, muito obrigado. Um excelente feriado, né? Não vou falar um excelente carnaval, porque aí, né? Fica feio, né, Gustavo? não veja não, mas eu já tinha assistido essa